Olá, queridos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Casa Lugar de Deus. Você que está chegando pela primeira vez, é uma alegria ter você conosco. Este canal tem um propósito de abençoar e edificar os casais à luz da palavra de Deus. Eu e a pastora Aline estamos aqui gravando conteúdo que de alguma forma pode contribuir no seu casamento. E temos um quadro chamado Casa Podcast, onde nós recebemos alguns convidados e hoje nós estamos gravando mais um episódio. Mas antes de apresentar o nosso convidado especial nesse dia, nós queremos convidar você que ainda não se inscreveu nesse canal a fazer isso, se inscrever, ativar as notificações, para que quando tiver um novo conteúdo, você ser notificado, você ser avisado. Lembrar também que nós estamos nas plataformas Instagram, TikTok, Facebook, onde nós estamos publicando alguns cortes relacionados aos conteúdos que nós estamos gravando aqui, tá? Para nós é uma alegria ter você fazendo parte dessa família Casa Lugar de Deus. Então vá lá, se inscreva e contamos com o seu engajamento também. Então hoje nós estamos recebendo aqui um convidado especial, amigo, pastor, meu professor também, já participei das suas escolas, pastor Ribinha, diretamente de Pinheiro. Pastor, obrigado pelo aceite do convite. Para mim é uma satisfação ter o senhor aqui. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, acompanhado o seu caminhar com o Senhor, e o quanto eu tenho sido edificado, eu, minha família, eu e a Aline, temos sido edificados pelo que o Senhor tem colocado no seu coração. Amém. Então seja bem-vindo, fique à vontade, essa casa também é sua. Pastor Nazareno, meu amigo, todos que estarão acompanhando esse podcast, é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês, parabenizar pela iniciativa. A gente conversava em off agora há pouco, falando da necessidade que nós temos de falar desse tema tão importante, tão caro, né, nas Escrituras, e muitas vezes tão negligenciado pela igreja. Então, parabéns a você, pastora Aline. Eu tenho certeza que é uma semente que está nascendo, vai se tornar uma grande árvore. Amém. Que vai dar muitos frutos para a glória de Deus. E eu sei que vai ser um bate-papo muito proveitoso para a glória de Deus. Amém, pastor. Pastor, quando a gente recebe convidados aqui, a gente não costuma dizer a biografia dele. Uhum. Então a gente deixa a pessoa à vontade para falar sobre a própria pessoa. Então quem é o pastor Ribinha, quem é o Ribamar? Rapaz, a melhor forma de eu definir Ribinha, eu gosto que me chamem Ribinha, né? Eu sempre digo isso. Eu sou um indigno alcançado pela graça. Eu não consigo, pastor Nazareno, encontrar uma definição melhor do que essa. Eu sou indigno, foi alcançado pela graça de Deus e que todos os dias carece dessa graça para estar de pé, sustentado. Essa é a forma como eu me defino. Obviamente que eu tenho a minha formação teológica, sou bacharel em teologia, estou agora fazendo duas pós, né, uma na área de filosofia e uma na área também da teologia, servindo a Igreja de Cristo, sou apaixonado pela pregação, dessa pluralidade que é o ministério pastoral. A pregação me encanta muito, né? Sim. Então, tenho feito isso e é um privilégio poder servir o reino de Deus. Amém. Pastor casado? Casado, esposo da Ayla, pai do Pedro e do Aleph, o Aleph tem 12, o Pedro tem 16, e os dois já estão servindo a igreja, e é um privilégio poder caminhar com Jesus junto da minha família. Glória a Deus. Pastor, quantos anos de casado já? Esse ano faremos 20 anos. E se eu fosse perguntar para o senhor, qual seria, assim, dentro desses 20 anos, o período assim, que foi mais difícil para vocês enquanto casados? E como vocês superaram essa fase? Excelente pergunta, meu amigo. Eu acho que foi no início. Né? E muito o erro muito mais de minha parte do que da parte de Ayla. E eu digo isso por quê? Porque eu já era pastor. Então eu já estava ali no exercício do ministério pastoral há alguns anos. E aí eu me caso com Ayla. E eu tinha uma vida pastoral, mas uma vida pastoral de solteiro. E eu lembro um dia especial, eu cheguei em casa um pouco tarde, né? Na verdade, bem tarde. E aí ela perguntou assim para mim, você está vindo de onde? Eu disse, olha, eu estou vindo de onde eu sempre venho, eu estou vindo de evangelizar. E de fato, eu estava tendo alguma atividade na igreja e eu retornando para casa, não morava em Pinheiro ainda, Sim. Morava em Presidente Sarney, uma cidade bem pequena, e é uma cidade segura, na época era bem segura, então a gente ficava até meia-noite, na praça, evangelizando. E eu cheguei em casa, e a Ayla olhou para mim e disse assim, mas eu estava vindo da onde? Eu disse, eu estou vindo de onde eu sempre venho, estou evangelizando. Ela disse, mas esse horário,
E aí eu fui orar dizendo assim, Deus, mas como é que pode uma coisa dessa? Enquanto muitos maridos chegam de madrugada bêbado, a minha Sim. mulher tá brava comigo, eu tô chegando e tal. Depois que eu falei tudo isso, o Espírito Santo, daí a importância da vida de oração, né? Uhum. O Espírito Santo tratou meu coração e disse assim, você tá errado, ela tá certa. Vai lá, peça perdão para ela, e agora você tem uma outra vida, e você vai me servir agora com as suas responsabilidades de casado. Então esse primeiro momento foi mais difícil. Depois a gente vai se ajustando e tudo. E eu sou um entusiasta, pastor Nazareno. Quando o jovem quer casar, eu até brinco, né? Os pais da igreja não gostam muito que o jovem converse comigo logo, porque eu sou tão, assim, tão empolgado com o casamento que eu digo, meu filho, vai lá e casa Casa mesmo logo. e tal. Então os pais preferem que não. Vamos conversar aqui primeiro, depois você vai conversar com o pastor Rebia, né? Porque o casamento é uma dádiva, né, meu Verdade. amigo? É uma dádiva. Acho que foi Lutero que disse que ele aprendeu mais sobre Deus em um ano de casamento do que em 10 anos de monastério. Olha só. Um homem aprendeu mais sobre Deus em um ano de casamento do que 10 anos estudando diuturnamente no monastério. Então, acho que foi assim a minha história. Bênção. De fato, a família, né? O casamento é uma escola de vida. Não É. tem uma escola mais profunda que pode extrair de nós o nosso, posso dizer, o lado podre Uhum. e ao mesmo tempo o quanto nos faz ser aperfeiçoados, É né? verdade. Maduros. É quem de fato nos conhece, né, meu amigo? É. Eu acho que quem de fato nos conhece é a nossa família. Verdade. Pastor, sobre o assunto, a gente vai entrar no assunto do bate-papo hoje. E como foi que surgiu esse assunto? Eu estava na minha sessão, psicólogo, no mês passado, e na sessão ela me fez uma pergunta. E ela me fez uma pergunta assim, Nazareno, Deus tem dado para ti algum plano? Algum projeto? Eu fiquei pensando assim, alguns segundos, aí eu respondi. E no meio da minha resposta, ela disse, não, já tá. Eu disse, não, deixa eu não, já basta. Ela disse, mas doutora, mas por quê? Eu disse, não, porque da forma que você falou, esse projeto está muito pequeno para você. E aquilo me chacoalhou. De um mês para cá, essa frase que ela disse para mim tem me chacoalhado. E não ficou somente em projetos, ficou sobre todas as áreas. Família, casamento, filho, próprio ministério em si. Só estou vendo isso como algo pequeno de Deus para mim. Pronto. Mês passado a gente foi ministrar no culto de casais. Todo mês a gente tem culto de casais na igreja. E eu fui ministrar sobre os papéis do homem e da mulher, enquanto casado. E durante a ministração, voltei a fazer a pergunta. Será se eu como homem, a minha esposa como mulher, nós estamos achando que o papel que Deus nos deu é pequeno? Por quê? Porque nós temos visto, acompanhado, às vezes até no humor, em algumas gravações de internet a gente vê, a mulher fala assim, é muito fácil ser homem. Eu queria ter nascido homem. Quantas vezes a mulher fala, e o homem fala, eu queria ter nascido mulher porque você não sabe a responsabilidade que eu tenho para trazer o pão para essa casa, o trabalho, quanto me exige. E a gente vê, quando o homem e a mulher falam isso, de certa forma, será se eles estão valorizando o papel que Deus deu para eles? Será que estão achando pequeno o que Deus deu para eles? Aí surgiu a ministração do mês passado. Então, o tema que nós vamos abordar hoje, de certa forma, é isso, é o papel do homem e da mulher. Okay. E eu queria perguntar para o senhor, começando essa breve introdução. O homem e a mulher entendendo o seu papel nos tempos de hoje, ainda é relevante? Muito, muito relevante. Mas antes de responder, eu queria só fazer um adendo, né? Corroborar, na verdade, com o que você falou. É impressionante, Nazareno, como aquilo que nos incomoda sinaliza o que a gente foi chamado para corrigir. Eu digo isso porque, desde a hora que eu cheguei aqui, as câmeras foram ligadas agora há pouco, mas a gente só falou de casamento, família, porque é um tema que para ti é muito precioso. Sim. E isso é digno de uma observação. Toda vez que a gente encontra uma coisa que aquilo nos incomoda, sinaliza que a gente foi chamado para corrigir aquilo. Eu lembro quando Moisés estava andando, passeando no Egito, e ele viu um egípcio maltratando um israelita. Aquilo foi tão forte que ele não conseguiu conter o propósito existencial dele. Foi lá e matou aquele homem. Não estou aqui destacando esse ato em si. Perfeito. Mas eu estou destacando o ímpeto, o impulso diante do chamado de vida dele, que era ser um libertador.
Então, sendo um libertador, ele não suportava ver a opressão. Então, ali nasceu, e eu vejo você falando de família com brilho, portanto, prova que quando lá na nossa igreja local, na IBP, teu nome foi citado, eu assinei embaixo, não pode trazer, porque eu sei que conheço ele, conheço a esposa, e são pessoas que amam o que estão fazendo. Voltando para a pergunta, é completamente relevante. Até porque, meu amigo, todas as histórias da Bíblia, não sei se você já se atentou para isso, todas as histórias da Bíblia, a Bíblia é um livro de Bíblia, né? Bíblia é uma biblioteca. Sim. Nessa grande biblioteca que é a Escritura, todas as histórias estão entre dois casamentos. Uhum. A Bíblia começa com a narrativa de um casamento, que é entre Adão e Eva, e a Bíblia se conclui no Apocalipse com a narrativa de um outro casamento. É o casamento de Cristo com a igreja. Então, todas as histórias bíblicas estão entre dois casamentos. Então, é claro que é muito atual. E não por acaso há tanto investimento do diabo contra a família. Não tem igreja forte com famílias fracas. Uhum. Não tem sociedade forte com famílias fracas. Então, a gente tem que trazer esse tema de volta ao púlpito, de volta aos nossos grupos pequenos. Nesse ambiente, eu lembro muito da história do John Wesley. Né? John Wesley, ele fala muito da importância da mãe dele na sua vida. Então, eu louvo a Deus por iniciativas como a sua, e os princípios da Bíblia são mais atuais do que um livro que ainda será escrito sobre o tema. Então, por exemplo, recorrer às escrituras para tratar desse assunto. Amém. Pastor, a gente vai entrar aqui na masculinidade. Uhum. E a gente compreende que é fundamental um papel do homem dentro de uma casa, seja na postura como pai, e principalmente a gente vai ficar aqui na parte do esposo. Porém, nós temos percebido nessa nossa geração pós-modernidade, a gente ter visto o homem, de certa forma, mais omisso em suas responsabilidades enquanto família, enquanto casado. Pode ser que no passado havia isso, mas o nosso presente, eu percebo que isso está muito mais à tona. Eu era criança, mas eu não via a postura dos meus pais, dos meus tios, dos meus avós, até dos conhecidos, omisso como hoje eu vejo. A gente acompanha algumas pessoas que procuram a gente buscando ajuda, né? Direção da parte do Senhor, e a gente vê que quando ele está falando, na forma como ele fala, já demonstra a omissão que ele tem diante do seu casamento. Né? E eu quero perguntar para o senhor, essa ausência, algumas pessoas estão nos assistindo que vive essa realidade, a mulher frustrada e o homem achando que ele está fazendo o que é correto, ela vai gerar alguma consequência ruim no futuro? Com certeza. E não por acaso, pastor Nazareno, movimentos como Legendários, né, e outros movimentos de masculinidade estão muito em voga, porque é uma geração que os papéis foram invertidos. Hoje a gente vê homens transferindo para suas esposas papéis que eram deles. E essa é a manifestação do homem caído. Quando a gente vê logo após a queda do homem em Gênesis 3, qual foi o primeiro instinto de Adão? Se esconder. Ele não assumiu a responsabilidade. Ele se escondeu. E depois de ter se escondido, quando Deus o chama para o confronto, porque eu acredito, né, como um teólogo que sou, eu acredito que se ali Adão tivesse assumido a responsabilidade, os danos, as consequências do pecado seriam bem menores. Mas ele não faz isso. Ele, ao contrário, diz o quê? Foi a mulher que tu me deste. E a mulher também faz a mesma coisa, ela também transfere a responsabilidade, porque esse é um papel do homem, né, do gênero masculino. Certo. O homem caído, aí eu coloco tanto o homem como a mulher. E diferente de Jesus Cristo. Por isso que eu sempre vou falar de todos os temas da Bíblia, pastor, à luz do Evangelho. Para mim, o Evangelho não é um tema entre muitos. Não é assim que eu encaro o Evangelho. Para mim, o Evangelho é uma lente. É uma lente pela qual eu leio e interpreto todos os outros temas da Bíblia, inclusive o casamento. Então, Jesus Cristo, ele é a nossa referência.
Por quê? Porque Adão, quando ele está diante de Deus e a sua esposa está ao lado, ele foge da sua responsabilidade e ele coloca toda a responsabilidade na sua esposa. Só que Cristo, diante de Deus, mesmo sua esposa tendo errado, e ela que errou e ele não, ele faz o contrário. Ele assume a responsabilidade. Sim. Então, esse conceito de autorresponsabilidade, antes de ser um conceito coaching, né, de palestra, ele é um conceito da Escritura. Bíblico. É bíblico. O homem tem que ser um ser autorresponsável. Então, eu acredito que o evangelho vai devolver esse senso de responsabilidade do homem. Então, eu vou assumir. E olha que interessante. Adão fugiu de um problema que ele criou. Jesus assumiu a resolução de um problema que ele não criou. Jesus não criou o problema do pecado, mas ele assume essa responsabilidade. Agora imagina se nós estivéssemos dentro do casamento. Vamos falar aqui o casamento, né? A relação homem e mulher. Se nós tivéssemos essa consciência em ambos, meu Deus, nós iríamos viver a realidade do céu, a plenitude do céu, né, dentro das nossas famílias. Amém. Pastor, mas a gente vê que alguns homens, dentro do seu trabalho, ele exerce esse papel de presença, de liderança, de governo. Muitos deles têm muito êxito no seu trabalho. É verdade. Crescem, são promovidos, mas quando vai para o ambiente da casa, ele não consegue exercer o que ele consegue exercer com muito êxito no trabalho. Perfeito. Eu lhe pergunto, será que essas pessoas que, vamos dizer os homens, tá falando dos homens, esses homens que falam assim, não, eu não tô sem tempo na casa porque eu tô muito trabalhando, eu tô querendo trazer mais renda para casa, mais qualidade de vida, mas será que isso não está sendo uma válvula de escape para gerar uma justificativa para eles? Uma forma de se esconder? Olha, eu lembro de uma frase clássica do Josué Gonçalves, não sei se tu conheces essa frase, que ele diz assim: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Então, às vezes, em detrimento da família, a pessoa vai galgar sucesso. E não justifica. Tem um episódio onde Davi, ele tá sendo um homem exitoso, como rei, né, na sua profissão, na sua carreira, digamos assim, mas ele deixa a sua família desprotegida numa cidade chamada Ziklag. Quando ele retorna, ele encontra a sua família saqueada. E muitos homens estão fazendo isso. A gente não pode substituir o coração pelo suor do rosto. Às vezes o homem acha que o suor do rosto vai substituir o coração. E a família, né, e agora eu aplico aos filhos, eles precisam muito da nossa presença. Mas também, pastor Nazareno, é importante frisar isso, que às vezes a pessoa está até fisicamente presente, Perfeito, mas afetivamente ausente. Porque a gente não está aqui advogando, nem eu, nem o pastor Nazareno, que quem de repente for ouvir esse podcast, a mulher, o filho vai agora cobrar do marido. Pensemos aqui num caminhoneiro, não é? Que num representante comercial, profissões legítimas, honradas, de homens que precisam sustentar suas famílias e precisam se ausentar. Nós não estamos aqui com esse podcast condenando, não é isso. Mas talvez nós estejamos condenando muito mais, né, ou pelo menos apontando o erro muito mais, daqueles que até estão presentes, mas quando estão presentes, estão ausentes. O cara está em casa, mas as emoções estão na empresa. Ele está em casa, mas as emoções estão no trabalho. E é importante no século XXI, numa época de tanta agitação, a gente criar essa disciplina de chegar em casa. Eu tenho um hábito. Por vezes eu desligo o meu telefone. É a única forma. Então, já fica aqui já para quem, meu amigo que me ligou 3 vezes, eu não atendi, o celular está ali desligado, porque eu preciso viver aquele momento. Essa semana eu comprei luvas de boxe para brincar com os meus filhos. E outro dia eu cheguei cansado, muito cansado. Mas eu disse, não, preciso ter esse tempo com eles. Desliguei tudo, nós fomos brincar. E viver aquele momento com qualidade, desfrutar daquele momento também. Não é só, não, eu tenho que fazer. A gente tem que fazer aquilo de corpo, alma e espírito.
Amém. E pastor, quando a gente fala sobre a missão, de certa forma, desse papel do homem em casa, o senhor falou um pouco sobre o filho, vamos entrar aqui, vou dar uma ramificaçãozinha aqui nos filhos. Para algumas pessoas que viveram a ausência do seu pai em casa, ao casar esses jovens, me tornei agora casado, eu tenho meu filho. Muitos deles não conseguem fazer com seu filho porque não tiveram aquilo com seu pai. Meu pai não é presente, eu não consigo aqui ser presente com meu filho porque eu não sei como fazer isso. Eu não tive essa experiência. Mas aí vem uma pessoa onde vem marcar a nossa vida e vem transformar a nossa vida, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo vai preencher uma carência que porventura tinha, seja físico, emocional, até mesmo espiritual, claro. O Senhor vem preencher essa carência. E aquela criança que não teve a experiência do seu pai, ele vai parar de condenar e criar justificativo. Perfeito. Para construir um novo legado. Perfeito. E aí, algumas pessoas estão nos assistindo, algumas delas são cristãos, outros não são cristãos. Eu queria que o senhor explicasse um pouco qual é o papel, né, de ter uma experiência com Jesus Cristo, para que essa experiência do passado com seu pai, talvez ausente, seja ali um ponto de cura para que você viva um novo legado, uma nova construção familiar, com sua família ali estabelecida por Deus. Nazareno, interessante, né? O ser humano vai sempre procurar a postura da vítima. E em algum momento esse ciclo tem que ser quebrado. A minha pergunta é: por que não agora? Por que não comigo? Por que não com você? Por que não com quem está agora ouvindo a gente? Porque se você chegar para o seu pai, perguntar a ele vai dizer: não recebi do meu. Se você for perguntar para o avô, ele vai dizer: eu não recebi do meu. Não cobre de mim, porque eu não sei. Vamos chegar a onde? Vamos chegar em Adão. Alguém tem que quebrar esse ciclo. Daí a importância do evangelho. Porque o evangelho vai mostrar para o homem que todas as suas carências, elas são preenchidas em Jesus. E se eu não tive o pai que eu gostaria, não me impede de ser esse pai para os meus filhos. Né? E entendendo também a época do pai, o contexto cultural da época, mas tomando a iniciativa de mudar isso. Então, o que eu diria é o seguinte: você não teve um pai assim? Seja esse pai para os seus filhos. E agora é incrível como a gente acaba incorrendo em erros que a gente apontou muito. Então, é estar vigilante, daí a importância da vida de oração, porque algumas coisas só serão percebidas no ambiente da oração. Eu diria que talvez a coisa mais importante, pastor Nazareno, para uma família hoje é a vida de oração. É na oração que os papéis do homem, da mulher, dos filhos, eles ficam mais claros. Veja que eu, quando recém-casado, fui orar, achando, eu me dobrei certo, ciente de que eu estava certo e ela errada. E olha meu argumento: quantas mulheres, os maridos estão chegando de madrugada, bêbados, e eu estou chegando de ganhar uma alma para Jesus. Só que um homem que desce para orar nunca é o mesmo que levanta. Então, naquele ambiente de oração, a gente é tratado, a gente é confrontado. Eu já vi isso na minha casa. Eu já vi meu filho mais velho, Pedro, depois de um tempo de oração, vir pedir perdão para a gente. Depois de um tempo de oração. Coisas que eu e Ayla falamos para ele, mas que naquela hora, pelo orgulho estar ali, né, alterado, ele não percebeu. E na oração, fique isso bem claro, o ponto ápice da oração não é quando eu faço Deus me ouvir. Talvez a gente pense isso, né? Mas não é isso. O ápice da oração é quando eu consigo ouvi-lo. Então, eu oro muito mais para ouvir do que para falar. Então, nesse ambiente da oração, os papéis vão ficando muito claros, né? E aí, claros, a gente precisa do poder do Espírito Santo. Diz que eu gostei da tua abordagem aqui, porque é muito mais do que dizer assim: olha, 3 passos para cá. Pastor Nazareno, a gente é tão frágil, que a gente não é capaz de honrar os nossos votos diante de Deus sem o próprio Deus.
Me veio aqui agora na cabeça, tu lembras daquela história Pegadas na Areia? Não, pastor. Não, é uma história muito conhecida. Eu usei ela muitas vezes no púlpito e pedi perdão domingo retrasado na igreja por ter usado ela. Por quê? É uma história, em resumo, a história é a seguinte: uma pessoa que ela tem um sonho e no sonho ela vê 4 pegadas, certo? Na areia. 2 dela e 2 de Cristo. E ela sabe que é Cristo ali andando. Só que à medida que ela vai andando, vai passando as fases da vida dela. 5 anos, 10 anos, 15, 20. E ela vai olhando o que ela viveu. Só que quando ela entra no pior momento da vida dela, um momento de perda, de luto, doenças, crises, ela olha para a areia, ela percebe que só tem 2 pegadas. Presta atenção nessa história. 2 pegadas. E aí ela começa a chorar e murmurar e reclamar. Jesus quer dizer então que foi por isso que tudo isso aconteceu. No pior momento da minha vida, eu estive sozinha, que subiu as 2 pegadas. E aí Jesus então fala para ela e diz assim: não, filha, essa pegada aí que você está vendo não são suas pegadas, são as minhas. É porque nesse momento da sua vida eu te tomei no colo e eu te conduzi. Eu achava essa história linda, hoje não mais. Por quê? Porque essa história pode nos levar a um equívoco teológico grave, que é o seguinte: eu fui conduzido por Jesus nos piores momentos da minha vida. Em determinado momento. Em determinados momentos. E eu quero dizer a você que está nos acompanhando que você não foi conduzido por Jesus nos piores momentos apenas. Você foi conduzido por Ele nos melhores, porque até nos melhores momentos você seria capaz de se perder. Nos momentos de glória e nos momentos inglórios da sua vida. Jesus te conduziu. Do teu nascimento até o dia da sua morte, você será conduzido pelo próprio Cristo. Então, essa consciência de que nós carecemos vem da vida de oração. Não tem jeito. Você pode frequentar a igreja, você pode ser pregador, mas se você não estiver naquele lugar prostrado, você nunca vai ter essa consciência. Então eu queria destacar isso, pedir a quem vai assistir esse podcast, você que é esposa, filho, isso pode ser provocado por qualquer um. Pode ser de repente um filho que vai trazer essa proposta de vida de oração para a família. Mas como isso é importante? Eu queria destacar isso aqui. Amém. Pastor, de fato, a gente pode ter uma consolidação com nossos pastores, a gente pode ter direcionamento de uma pessoa mais anciã na igreja, e pode estar no consultório, psicólogo. Todas essas pessoas, elas podem nos trazer luz. Deus pode usar essas pessoas. Mas às vezes, mesmo essas pessoas sendo um instrumento de Deus para nos alertar, para nos avisar, nós não aceitamos. Aí, uma vida de oração, um regado de oração, ela faz o quê? Que a gente seja mais próximo desse Deus Criador. E a gente não veja as pessoas falando com a gente. As pessoas estavam falando, mas era apenas um instrumento de Deus. É como se Deus falasse. Mas agora não, eu estou falando com Deus. Deus está falando comigo. E aquele sinal, aquela sujeira estava aqui que eu não conseguia enxergar. Agora eu enxergo. E não só enxergo, mas agora eu reconheço. Realmente essa sujeira está aqui e eu fui culpado dessa sujeira. Interessante. Reconheço. E mais do que reconhecer, percebo a minha carência do Senhor para me limpar, né? Que eu não tenho a capacidade de me auto-limpar. Sim. Não, eu vou resolver isso aqui. Eu não tenho condição de resolver na força do meu braço. Aí algumas pessoas falam pra gente, quando a gente grava alguns episódios, e nossa gravação aqui, nosso conteúdo é cristocêntrico. Não tem outra, Muito bom, não tem outra direção, é Cristo na veia. Eu falo assim, é Cristo na veia. E de fato, quando a gente fala Cristo na veia, quando a gente fala de Cristo, a gente vai ser levado à cruz. Então a nossa vida é uma vida crucificada, é uma vida que a gente precisa abrir mão daquilo que a gente acredita que é bom, mas o que é bom é a direção do Senhor. Por mais que aquilo a gente possa ver e entender, cara, isso é muito ruim, é muito sacrifício. Mas se Deus está falando, pois eu vou fazer. Perfeito. E a gente começa a viver uma experiência, assim, posso dizer assim, sobrenatural, porque não é uma situação natural, é sobrenatural. Porque se você faz algo que te dói, que vai te gerar dor, mas se você está sendo levado pela uma direção do Espírito Santo, aquilo vai trazer
Poderia trazer mais dor? Não, mas ele vai trazer cura. Verdade. Ali vai trazer transformação de caráter. Perfeito, Né? perfeito. Então, é uma dependência mesmo de Cristo, total. Pastor, vamos entrar aqui agora no universo feminino, né? Esse universo tão dádiva de Deus, que seríamos de nós sem elas. E tinha uma passagem que era para ler no início, eu acabei passando, mas eu vou ler aqui. Diga-se de passagem, é um universo misterioso. Só brincadeira, piada sem graça. Aqui em Gênesis 2,18 diz o seguinte. Gênesis 2,18. Então o Senhor Deus declarou, abre aspas, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aqui é o próprio Deus falando. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Uma direção, uma decisão. Perfeito. Nascida em Deus. Pronto. Mas, no tempo de hoje, a gente está falando nesse tempo pós-moderno, ler isso para algumas mulheres não tem mais sentido. Eu ser auxiliadora, outra passagem fala eu ser submissa. Não, isso é ultrapassado. Isso é coisa do modo antigo. Isso não é mais ser assim. E eu lhe pergunto, quais têm sido os danos, por mais que a gente tenha visto a sua participação, quais têm sido os danos desse universo feminino quando ela abandona essa direção de Deus? A gente está falando do papel do homem e da mulher, agora estamos falando do papel da mulher. Quais os danos das mulheres abandonando essa direção de Deus, de ser auxiliar, né? Outras passagens falam de ser submissa, isso precisa ser bem explanado. Mas queria que eu ouvisse o senhor. Primeiro, pastor Nazareno, que submissão na cabeça do feminismo é subserviência. Né? E submissão não é isso. Se você olhar só a etimologia da palavra, você tem uma palavra composta. E dentro dessa composição, o radical, que é a parte maior, é missão. Missão, propósito. Então, subir abaixo. Então, é uma missão servindo a outra. Isso dignifica a mulher. Então, a consequência prática da mulher não entender isso é o que a gente tem visto hoje. Mulheres estressadas, né, cansadas, esgotadas, porque não foram feitas para isso. A mulher é a parte, por assim dizer, mais frágil, carece de um protetor. Eu gosto muito de olhar para a relação de Jesus com a igreja, porque é o que Jesus propõe. Nós, homens, e meu amigo, eu vou te falar uma coisa, às vezes eu estou diante de Deus em oração, Deus é meu testemunho, eu digo, Senhor, eu careço de Ti, porque eu não dou conta, sozinho, por mim mesmo, de amar a minha mulher como o Senhor amou a igreja. Eu preciso de Ti. Mas a minha missão é amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E a igreja, né, a mulher tem que honrar o seu marido como a igreja honra Cristo. Veja que são papéis que nos jogam de joelhos. Perfeito. Uma mulher cristã e um homem cristão, eles vão estar sempre quebrantados diante de Deus. Porque é uma responsabilidade. Nós temos lá na nossa igreja, você conhece a história do pastor Riva, e a pastora Thalita, que ninguém ministra mais na minha vida nessa área do que eles dois. Ninguém. Só para posicionar quem está aqui nos acompanhando, a Thalita, esposa do pastor Riva, os dois pastores da nossa igreja, e a Thalita, acho que 2 anos de casamento, descobre que tinha um câncer, e ela já fez mais de 40 cirurgias até aqui. Thalita hoje não tem um olho, não tem o nariz, 70% dos lábios, ela tem uma prótese. Nesse exato momento ela está com muita dificuldade para falar, mas é impressionante o amor e a aliança desse casal. Do lado de Riva, o homem que disse assim, estarei com essa mulher em todos os momentos da vida dela. Então Riva para mim é um sermão. Escuto muitos palestrantes bons, sabe? Mas Riva é a encarnação disso. A prática viva. É uma coisa linda. No primeiro momento, ele foi com ela para o Rio, lá no início do tratamento, e ele fez um mini cursozinho de enfermagem, porque ele queria ter o prazer, o privilégio de fazer os curativos no rosto da esposa dele. E do lado da Thalita, uma mulher que só pode ser a graça.
Nazareno, eu tive com ela 15, 20, não mais, um mês atrás. Eu estou ajudando a escrever o seu livro. Uhum. E o título do livro dela é uma pergunta. Vai ser assim: um dia tudo fará sentido? E um pontozão de interrogação. E na capa do livro vai ter o rosto dela. Metade do rosto dela são curado e metade danificado pelo câncer. E eu estava com ela. Meu amigo, é impressionante como aquela mulher é leve. E aí eu falava alguma coisa, ela começava a rir. Ô, pastor, isso é uma benção. Eu começava a sorrir. E eu ficava assim, meu Deus. Enquanto tanta gente mal-humorada, tá ali tem uma pessoa leve. Do lado dela eu vejo essa leveza. Do lado dele, o homem que disse: eu estarei com essa mulher, eu vou amá-la. Entendeu? Chesterton é um pensador que eu gosto muito, século XX, contemporâneo ali do C.S. Lewis, um pouquinho antes do C.S. Lewis, e ele escreve 2 livros, né, famosos: O Homem Eterno, que foi o livro que converteu C.S. Lewis, e Ortodoxia. Ortodoxia eu já li 2 vezes. E Chesterton faz uma pergunta que você que tem um ministério específico nessa área de família, queria te dar essa sugestão. Quando você for dar uma palavra por aí, começa com uma pergunta com a do Chesterton. Chesterton dizia assim: será que é o amor? Olha que pergunta boa. Será que é o amor que sustenta uma aliança? Ou será que é a aliança que sustenta o amor? E a conclusão dele é muito boa e convincente, é que é a aliança. A aliança sustenta o amor. Numa época onde a gente vê, eu vejo isso, você também, talvez você até mais do que eu, porque você tem um ministério específico, mas eu vejo muito também homens dizendo assim: eu não amo mais aquela mulher. Ficou banalizado o amor. E aí, pastor? Eu não amo mais, eu sou obrigado a viver com ela se eu não a amo mais. Mas quem disse que isso é um sentimento? Isso não é um sentimento. O Chesterton vai dizer: é exatamente a aliança que você fez. Então nós precisamos, nos nossos papéis, estarmos de joelhos diante de Deus. Porque é de joelhos e um filho vai ser o filho bíblico. Pastor Ribinho, ele não consegue ser um filho bíblico sem a vida de oração? Não consegue. Não consegue. Bíblico não. Eu consigo ser um esposo bíblico sem a minha vida de oração? Não consigo. Eu vou falhar. Minha esposa vai conseguir? Não vai conseguir. Nós precisamos disso. A gente não pode esquecer. Essa é a nossa marca. Nós carecemos de Jesus. Quando a gente vê na Escritura a referência a Cristo, não é um mero detalhe, né, escriturístico. Eu acabei, você sabe disso, acabei de finalizar uma exposição sobre Filipenses, foram, meu Deus, 10 meses. E olha só que interessante. As pessoas falam que o tema central de Filipenses é a alegria. E aí eu pergunto: por que vocês dizem isso? Porque há um princípio exegético que quando se repete uma palavra ou uma expressão, a ênfase é aquela repetição. Muito bem, então 16 vezes aparece a palavra alegria lá. 16. Se você pegar e dividir por 4, que é o número de capítulos, você tem ali uma média de 4, né? Então, 4 vezes no capítulo 1, 4 vezes no capítulo 2, 3 e 4. Muito bem, então essa é a lógica? Se essa for a lógica, não é alegria. Sabe por quê? Porque enquanto 16 vezes, pastor Nazareno, aparece a palavra alegria, 50 vezes aparece a palavra Jesus Cristo. Então o tema é Jesus. Eu aceito quando alguém diz assim: o tema é a fonte da verdadeira alegria. Aí tudo bem. Okay. Então nós, cristãos, nos nossos aconselhamentos, a gente não pode lidar com o tema casamento meramente terapêutico. Olha, eu vou aqui prescrever para você 3 coisas. Acorde cedo, diga para sua esposa que você a ame. Esposa, seja mais gentil. E achar que isso é a solução. Não é.
Porque nós somos tão frágeis que nós precisamos de Cristo para cumprir aquilo. Tudo bem que tenha isso, mas que a gente entenda que nós precisamos de um poder para isso. Por isso que o evangelho é extraordinário, porque o evangelho não só diz o que eu tenho que fazer, o evangelho é o poder para que eu faça. Glória a Deus. Estava refletindo aqui. Se a gente for num consultório e a doutora, o doutor passar pra gente uma medicação, beleza, passou uma medicação. E além dessa medicação, ele fala assim, olha, você também precisa balancear a sua alimentação, frutas, mais verdura, beleza. Então, tem outra, além da medicação e comida. Mas para me comprar a medicação e a comida, eu preciso de quê? Da provisão. Sem a provisão, eu não vou conseguir tomar aquele medicamento e comer aquela alimentação. Excelente. Então, quando alguém explana a própria mensagem de Cristo, quando alguém vai mostrar pra gente alguns atributos que a gente precisa ter enquanto casado, ok, existe uma direção, mas cadê a fonte? É isso. Meu amigo. Cadê a provisão? Perfeito. A provisão é Cristo. A gente só vai conseguir manter aquele medicamento em dia, manter aquela alimentação saudável, se a gente for na fonte para ter estrutura emocional e espiritual para continuar tomando essa medicação, para continuar se alimentando desse alimento saudável. É isso. Ou seja, é a fonte. Jesus é a fonte. É a provisão. E ó, tu me fez lembrar de uma história que eu ouvi, Nazareno. Meu Deus, essa história marcou tanto. Eu tive o privilégio de pregar num evento e eu conheci o primeiro pastor brasileiro ordenado pela Convenção da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é uma convenção muito antiga no Brasil. E só que a princípio vieram, se não me trai a memória, eles eram americanos. A primeira leva, a segunda leva, todos os pastores eram americanos. Já na terceira leva começou a vir brasileiros. O primeiro pastor brasileiro, um senhorzinho hoje, eu tive o privilégio de conhecer. Agora a história dele é muito forte, cara. Muito forte. Ele, há muitos anos atrás, olha que história. O filho dele mais novo discutiu com o mais velho. Briga de irmão, discutiu e um pegou uma faquinha de serra. Sabe aquele ímpeto? Não era o que ele queria fazer. Uhum. E o piso estava liso, alguém tinha acabado de limpar, estava muito liso. E eles se abraçaram e um caiu por cima do outro. Meu Deus. E a tragédia aconteceu. Um filho matou o outro. Foi tão forte que quando a polícia chegou, ele, o menino que tinha matado o irmão, pediu para a polícia: me dá um tiro aqui, pelo amor de Deus. Diz que eu reagi, me dá um tiro. Eu não vou suportar a dor de conviver com isso. Eu amava meu irmão. E aí, obviamente, não fizeram isso. Ele foi inocentado, porque foi ali foi inocentado, um acidente. Agora imagina o pai velando um filho, o outro estraçalhado, estava preso naquele momento, porque tinha que fazer o procedimento. Então, um preso, o outro morto. E, para piorar ainda a história, a mulher dele surtou. Ela ficou com problemas mentais. Certo. Essa história tem mais de 40 anos. E há 40 anos, ele cuida da esposa. Ele leva a esposa para os grandes eventos. Ele viaja com ela. Isso me emociona, cara. E aí, um pastor em comum me contou essa história. Disse que, às vezes, o único movimento que ela consegue fazer é pegar aqui o braço dele. Aí ele para, beija sua esposa, faz uma selfie. Isso é amar como Cristo. Por isso eu acredito no Evangelho. Porque o Evangelho é essa força sobrenatural. Sobrenatural. E eu tive a oportunidade de vê-lo, né? Então eu fiquei numa mesa, fiquei na frente dele. Nazareno, sabe o que é você olhar para um homem e você ver Jesus no rosto de um homem? Aquele homem não pregou naquele evento. Eu, inclusive, fiquei muito constrangido. Depois que eu soube da história, eu estava pregando e por vezes eu pregava, olhava para ele, eu pensava assim: meu Deus, isso aqui está errado. Quem tem que pregar é esse homem? Uhum.
Ele pode não ter mais eloquência, porque ele não é mais jovem, ele pode não ter. Mas ele que tinha que estar aqui em cima nos ensinando. Tem uma vida. Ele tem uma vida. Que testemunho poderoso. Né? Em meio a todo esse caos, em meio a toda essa luta, ele continua amando Jesus. E eu tô estudando com a igreja agora. Eu até trouxe aqui para apresentar para vocês na igreja. Não sei se tu já ouviu falar do Catecismo Nova Cidade. Já ouviu falar? Não. Olha só, quando a gente fala a palavra catecismo, Nazareno, a gente lembra logo de quê? Da Igreja Católica, Sim, não é? Sim. Mas, gente, o catecismo não é um patrimônio da Igreja Católica. As igrejas históricas tiveram seus catecismos. O catecismo de Heidelberg, de Westminster, igrejas como presbiteriana, anglicana, metodista, luterana, a própria batista da Convenção Brasileira, que a gente chama de tradicional, eles têm seu catecismo. A palavra catecismo, de onde vem catequese, é ensinar oralmente. E eu estou fazendo uma pós em filosofia, é tão antigo que Sócrates, eu diria que Sócrates foi o pai disso, o precursor. Ele chamava de ironia socrática. Sócrates, ele não era um professor convencional, aquele que fala e os alunos ouvem. Não. Ele instigava o aluno com perguntas. E aí vinha o termo ironia socrática. O que era a ironia socrática? Ele se passava como ignorante, como um tolo, alguém que não conhece o conteúdo, e ele só instigava fazendo perguntas. E eu fiz agora, semana passada, eu reuni os adolescentes da igreja e fomos estudar. Meu amigo, por favor, faça com suas filhas. A primeira pergunta do catecismo é: qual é a nossa única esperança na vida ou na morte? Aí vai abordar o texto de Romanos 14, 7 e 8. E aí eu olhei para um deles e perguntei assim: quem vocês mais amam na vida? Perguntei para 3. Uhum. Eles disseram: minha mãe. Impressionante, né? A mãe é. E eu disse: pois, meu filho, o que aconteceria se você chegasse em casa agora e recebesse a notícia que teu pai, tua mãe e teu irmão foram assassinados? Ou aconteceu uma fatalidade, morreram? Como aconteceu agora, mês retrasado, um pastor de Goiânia, ele e a esposa, 2 filhos, vindo de pregar. Sofreu um acidente, morreu todos. Sobreviveu o 3º filho que não foi para a viagem. Não, nós estamos abordando coisas sérias aqui. Sim. Agora você imagina um jovem que está velando o pai, a mãe e os 2 irmãos. Eu pergunto: o que vai acontecer com a fé desse rapaz? E eu perguntei para eles: o que aconteceria com a fé de vocês se isso acontecesse? O que tem a ver isso com a família? É o seguinte, eu estou voltando para esse ponto. O que nos torna cristãos é a consciência de que nós carecemos de Jesus para aquilo que a Bíblia prescreve. Porque o que a Bíblia me prescreve, eu não dou conta. Eu careço de Jesus. Eu tenho que amar minha esposa do jeito que Cristo amou a igreja. Mas quando eu lembro disso, meu amigo, eu caí de joelhos. Mas ao mesmo tempo que é uma dádiva. Todo homem que tem o privilégio de amar sua esposa, eu estou ainda muito jovem no casamento, só 20 anos, mas já é o suficiente. Às vezes, Nazareno, a impressão que eu tenho é que a Ayla é um membro, sabe? Que não tê-la é não ter um membro. Incompleto. Está incompleto. Nesse sentido de... por isso que a Bíblia diz que tornam-se um, né? Sim, tornam-se um. A Bíblia não diz que eu sou um com meu filho. A Bíblia não diz que eu sou um com meu pai. A Bíblia diz que eu sou um. Eu e minha esposa somos um. Tornar-se uma só carne. Né? Isso é um mistério que nós deveríamos nos debruçar mais. Eu acredito que é debruçado nessa perspectiva que a gente vai ver a beleza do casamento. A dádiva do casamento. Então... O senhor estava falando da história do pastor, que infelizmente a esposa dele ficou com uma sequela mental. Não. Também do pastor Ivo.
A gente vê situações onde no casamento, a gente até falou, existe essa omissão, né, do esposo na relação conjugal. E aí, por conta dessa omissão, a mulher ela começa a ter uma responsabilidade que não é dela, mas ela assume por conta da omissão do marido. Aí, vamos lá, dá um pause bem aqui. Eu estou fazendo pós em aconselhamento familiar. E a aula desse mês foi sobre famílias na Bíblia. Então foi falado sobre a família do Antigo Testamento, contexto histórico, cultural, e as famílias do Novo Testamento. E aí ele saiu da Bíblia e começou a falar sobre a família na época da colonização do Brasil, a família na escravidão, né? E toda a história, desde o Antigo Testamento até no tempo de hoje, a mulher, de certa forma, ela é desprezada. De certa forma, ela é desprezada. De certa forma, ela não é muito valiosa. Eu vou dar um exemplo, claro. Vamos lá, na época da escravidão, por mais que o negro fosse, naquela época, sem valor, ele tinha o quê? A força braçal. Ele tinha um valor de trabalho. Mas a negra, valor algum. Não tinha valor nenhum. Só que na história do início, lá na Bíblia, a gente viu também que as mulheres foram desprezadas, culturalmente. Jesus foi o que começou a olhar para elas de uma forma diferente. Verdade. De acolhimento, de amor, de valor. E a gente vê hoje que as mulheres elas sofrem isso também. Por conta desse omissão do marido em casa, por conta dessa falta de ele não ver o valor que ela tem em casa, procura apenas no ato sexual. Enfim, isso vai frustrando cada vez mais a mulher e a mulher começa a ter uma postura de liderança na casa que nem ela deveria ser. Então essa mulher começa a ficar mais cansadas, frustradas. Foi feito um documentário do Karnal, Leandro Karnal, no YouTube, alguma coisa. E ele fala sobre vários aspectos familiares hoje em dia. E uma da família que está crescendo muito, o modelo de família que está crescendo muito é a mãe solo. Onde ela foi abandonada pelo homem, teve sua relação sexual e foi embora, ou seja, casou também e foi embora. Enfim, ela assumiu o papel de liderança familiar. E o vídeo dele é muito rico, vale a pena assistir o vídeo dele, bem curtinho, 5 minutos. A mulher, mãe solo, no caso lá, ela estava no vídeo extremamente frustrada e ao mesmo tempo extremamente cansada. E foi indagado na aula lá. Se você fosse um conselheiro, vendo os relatos que ela teve naquele vídeo, o que você faria? E foi unânime. Professor, a gente falaria para ela que de fato ela assumiu um papel que caiu nos ombros dela. Ela teve que assumir isso, mas parece que ela se fechou. Ela não se dá o direito de se relacionar, como se para ela não tivesse mais nenhum tipo de esperança nessa área na vida dela. E muitas casadas, por mais que estejam juntas hoje, pastor, elas estão desesperançadas. Elas estão só vivendo juntos. Se perguntar, e aí? Não tenho mais esperança. Mas por conta dos meus filhos, eu estou casado. Por conta dos meus pais, eu estou casado. Por conta da sociedade, eu estou casado. Eles não têm mais esperança na mudança do esposo. Eu queria que o senhor trouxesse para essas mulheres que estão vivendo essa realidade. E a gente até falou um pouco, mas quem é a esperança que elas precisam se apegar e crer, né, que pode mudar a vida delas hoje e principalmente no futuro? Pastor, e agora pensemos nessa geração dos filhos. Imagina como o desafio é grande, porque essa mãe solo, com toda essa carga emocional, econômica, financeira, né, de responsabilidade sobre seus ombros, ela vai, em algum momento, ser ausente no seu papel de mãe. Como vai ser essa geração? Filha vai olhar para a mãe daquele jeito, o filho, não quero esse tipo de família, eu vou também seguir sozinha e tal. Então, a gente tem que ter orar muito. Né? Mas o que eu diria? Eu diria que esse sentimento de completude, ele só pode ser encontrado em Deus. Eu lembro, acho que foi o penúltimo casamento que eu fiz, uma situação interessante. Você sabe que tem os votos, né? Casamento. E nós que celebramos o casamento, nós temos os votos que a gente leva. Mas, às vezes, os noivos, eles têm os seus próprios votos. E aí eu cheguei para fazer o casamento, a moça disse assim, pastor, na hora dos votos, o senhor não faça os seus, porque eu tenho os meus votos aqui e tudo. Eu disse, não, tudo bem, você fez aí. Só que ela não combinou comigo os votos, né? E foi um erro talvez meu, né? Talvez não, meu. E o tom da minha mensagem
foi ao contrário dos votos que ela fez. Tu imagina. Meu Deus. O tom da minha mensagem foi assim, que essa ideia, eu peguei a etimologia, a palavra é solteiro, né? Um dos conceitos para a palavra solteiro é só inteiro. É a ideia de que são duas pessoas solteiras que deveriam casar-se. Uhum. Uma pessoa que é só, mas está inteira. Então, essa ideia de que eu estou procurando uma cara metade, uma alma gêmea, ela é pagã. Ela não é bíblica. Então, eu não deveria procurar alguém para me completar. Ayla não deveria procurar alguém para completá-la. São duas pessoas completas que podem construir uma história de amor para a glória de Deus, no matrimônio. Só que aí eu pego também a palavra cônjuge, que a palavra cônjuge, ela é conjugo. Então, cônjuge, etimologicamente, conjugo. Que o jugo era aquela canga que eles colocavam em pares, em pareia, em animais. Então, uma vez que alguém coloca aquilo ali, um animal não tinha a possibilidade de dizer assim, eu quero para a direita, e o outro, eu quero para a esquerda. Não, agora vocês estão há uma unidade ali. Eu vou falando disso. Só que na hora do voto, a moça dizia mais ou menos assim, olha, eu quero dizer que você foi a parte que me completou. Quando eu te olhei, todo o meu vazio foi preenchido. Então, foi no contrário do que eu estava dizendo. E aí, qual é o problema? Quando um homem casa-se, ou uma mulher casa-se, com essa expectativa, isso vai ser frustrante. Porque o outro será um ídolo. Será um ídolo. Isso aqui é muito forte, isso aqui que eu vou falar. Na filosofia, há um ramo da filosofia chamado de estoicismo. E os estoicos falavam uma coisa muito interessante. Os estoicos diziam que o homem ele é infeliz porque ele ama a coisa errada. Então o homem é um ser infeliz porque ele ama a coisa errada. Amar o sucesso está errado. Amar como um bem supremo, né? Amar o casamento como um bem supremo está errado. Amar um filho está errado. Por que está errado? Porque você só pode amar o que está sob controle. Então eles diriam o seguinte: ame as virtudes mais do que qualquer coisa. Porque se você amar as virtudes, elas estão sob controle. Eu não posso assegurar, diriam eles, o que está acontecendo com a Ayla agora. Ela está passeando com a esposa do pastor Nato. Deus livre para acontecer alguma coisa. Uhum. Um acidente, Eu não posso controlar isso. Mas eu posso controlar como eu vou reagir a tudo isso. Então, felicidade está ligada a isso. Só que aí vem Agostinho de Hipona, que foi estoico. Ele diz, os estoicos estão parcialmente certos, mas eles ainda estão equivocados. Eles estão certos quando dizem que o homem ama a coisa errada. Tá certo, o homem realmente ama a coisa errada. Mas eles estão equivocados quando eles dizem que o homem tem que amar o que está sob controle, porque ele não controla seus ímpetos. Aí olha o que ele vai dizer, Nazaré. Ele diz assim, se o homem quer ser feliz plenamente, só tem uma coisa que ele tem que fazer. Encontre no universo algo que não mude. Imutável. Ame-o. Você será feliz. Deus é o único ser que não muda. Então, esta carência do casamento, ela tem que ser preenchida no próprio Cristo. Então, é uma pessoa completa em Jesus. Então, eu diria para quem está nos assistindo, busque em Cristo essa completude. E de fato, quando nós estamos com Cristo, até os embates da vida, porque a gente tem que ser sincero com relação a isso. O fato de você ser uma pessoa piedosa não quer dizer necessariamente que você não está sujeito a um abandono, por exemplo. Não sei se tu já leu o livro Chega de Regras. Não. É um livro maravilhoso. Do Larry Crabb. Do Larry Crabb. E ele vai de psicólogo. Né? Ele era psicólogo. E ele vai dizer que pessoas piedosas podem passar por grandes traumas na vida.
Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus pode ser traído, abandonado, inclusive. Isso não deprecia sua fé. Só que, em meio a tudo isso, ele pode ser feliz em Deus. Então, essa completude só pode ser encontrada em Cristo. Lewis escreve um livro chamado O Grande Divórcio, que apesar de ter o título divórcio, não é de relação de casamento que ele está falando. É a relação céu e inferno. Só que tem um momento que a história é a seguinte, algumas pessoas morrem e já estão na eternidade, e quando outros morrem posteriormente, são recebidos por aqueles que partiram primeiro. E aí tem um caso que um homem morre e ele vai ser recebido no céu pela mulher, na eternidade pela mulher, porque a mulher já tinha ido, já tinha morrido. Nazareno é incrível, o Lewis era brilhante. Aí o cara chega na porta do céu e a esposa dele vem recebê-lo. E aí ele olha para ela e diz assim, você está aqui, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você sentiu minha falta esse tempo todo? E ela olhou para ele e disse, não, eu não senti sua falta. Ele ficou com raiva. Como assim você não sentiu minha falta? Eu senti tanto a tua falta lá embaixo, tu não sentiu a minha e tal. Tu nunca me amou, tu não me ama e tal. Aí ela disse, não, agora é que eu te amo de verdade. Porque é agora que eu estou preenchida de verdade que eu consigo te amar como nunca antes. Então, todas as nossas carências, elas apontam para um grande anseio que nós temos. Então, para quem vai casar, para quem já está casado, não coloque no seu cônjuge uma expectativa de completude, porque só é em Cristo. Uma vez em Cristo, completo, você está preparado para ter, sabe, uma história de amor maravilhosa. Amém. Pastor, eu costumo dizer que o casamento tem uma metáfora, um relógio, como o senhor está usando, que não é digital, tem um ponteiro. Um relógio, se eu tiver só com a marca da hora, ele vai dar a hora completa? Exata? Só com o ponteiro da hora? Não. E se tiver só com o ponteiro do minuto? Ele vai dar a hora exata? Não. Não vai. Não vai. Nosso casamento é para estar com dois ponteiros trabalhando ao mesmo tempo. Perfeito. Para que ele possa dar o real horário exato. É isso. E a plenitude do casamento é isso, quando o homem e a mulher ele assume o seu papel, que foi dado por Deus, não como um peso, mas como uma honra, como uma dádiva, eles começam a trabalhar de forma iguais, né, em sincronia, com o objetivo principal, que é glorificar a Deus. Isso, para muitas pessoas, isso é impossível viver. Porque o que vocês falam aí na mesa é uma coisa que não é absurda. Mas a gente costuma dizer, a gente fala aqui as coisas que a própria palavra nos ensina, a direção que a palavra nos dá, mas nós estamos falando aqui, somos imperfeitos como qualquer outra pessoa. É verdade, verdade. Nós falhamos como qualquer outra pessoa. Eu frustro a minha esposa, ela me frustra em alguns momentos. Isso vai acontecer. Mas o que a gente não pode, o que a gente precisa entender é que nós somos falhos. Mas há uma dependência da pessoa de Jesus. É verdade. Porque se a gente olhar só para os erros dos outros, ninguém vai estar casado mais, porque não tem casamento perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Agora a gente precisa estar como um reloginho trabalhando juntos, em sincronia, para dar o resultado final, que é glorificar a Deus. Enfim, pastor, mas esse papel do homem e da mulher, nós já falamos aqui, né, que não é um peso, é uma dádiva, mas muitos casais, pastor, continuam achando que isso é um peso. E a gente vê que isso era mais fora da igreja. Hoje a gente vê que mesmo casais na igreja com 5, 10, 15, 20 anos, eles vivem essas crises permanentes. Não é assim aleatórias, não. São permanentes crises conjugais. E a gente vê casos cada vez maiores de separação no nosso meio. No nosso meio. Isso eu acho que está acontecendo por quê? Estão na igreja. São pessoas que cresceram na igreja. Chegaram na igreja de criança, casaram e vivem crises conjugais. E se perguntar para elas, tem esperança? Não. O que você acha que está acontecendo? Eu vejo que são 2 pontos. Primeiro, obviamente que tem mais, né? Mas eu gostaria de destacar 2. Primeiro é a tragédia do púlpito. É porque no púlpito, pastor Nazareno, deveríamos dizer o que só um púlpito diz. Tem lugares que você vai num terapeuta, ele vai te dizer coisas
de uma terapia. Você vai num psicólogo, ele vai dizer coisas da psicologia. Mas tem coisas que só uma igreja deveria dizer. E essa necessidade de Cristo tem que ser dita. A gente tem que parar de falar de casamento como se fosse uma coisa meramente comportamental. É mais do que isso. Há o comportamento, mas é a força, e o poder, e a graça. Então a gente tem que falar. Então eu atribuo isso muito ao púlpito também. O púlpito deixou de ser cristocêntrico, passou a ser muito humanista, né? muito moralista. Então essa é a primeira coisa. Segundo, é que no diagnóstico a gente está apontando, quando o diagnóstico é errado, o tratamento será errado. Concorda comigo? Concordo. Imagina que alguém vai no médico e o médico fez o diagnóstico errado. Uma vez que o diagnóstico está errado, o remédio estará errado. Tudo estará errado. Então, o diagnóstico da Bíblia é o correto. Então, o maior problema do homem não é só a crise financeira. Eu estou assim porque eu estou numa crise financeira. Não é a crise financeira. Como é que é um termo que eles usam? Incompatibilidade de gênios, né? Não, isso não é um problema. O maior problema do seu casamento, e de qualquer casamento, é o orgulho. O que os teólogos chamavam de pecado capital. No livro Cristianismo Puro e Simples, o livro separa ali algumas boas páginas para falar disso. Então, o útero que pariu todos os outros pecados é o orgulho. Então, o que é incompatibilidade de gênios, na verdade? No conceito do evangelho, são dois eus que nunca aprenderam a ser nós. Entendeu? Eu não gosto, meu, minha e tal. Calma, agora você tem que mudar esse vocabulário. Nós, nossa vida, nossos filhos. A nossa renda familiar. Opa! Juntar a renda é avivamento, né? É obra do Espírito. Mas é o meu salário, o teu salário. Meu salário, o teu salário. Mas o fundo disso é o orgulho. Então o orgulho é o maior problema. E para lidar com orgulho só o evangelho. Porque é o evangelho que vai fazer o esposo dizer assim, eu estou errado. Reconhecer, vai fazer a esposa dizer, olha, eu estou errado, eu não devo fazer isso. Então o evangelho vai mostrar isso para o homem. Eu vou sempre insistir nesse ponto. Então eu atribuo ao púlpito, né, e ao diagnóstico. Se a gente achar que o problema é só, eu tenho que dar mais atenção, isso é o galho. A raiz do problema é o orgulho. A gente se ama muito, Nazareno. Tem um outro livro do C.S. Lewis, do Léo Krebs, Viciados em Si Mesmo. Muito bom. Então, o casamento é um convite para a gente matar isso dentro de nós. Tim Keller também tinha um livro, Ego Transformado, e ele vai trazer um conceito muito bom, como eu nunca tinha visto. Olha o que ele vai dizer. Ele vai fazer uma abordagem acadêmica do assunto. Ele vai dizer que até o século XX, o problema das relações interpessoais, e aqui em voga, aqui em pauta é o casamento, era a autoestima elevada. Então, vamos pensar que eu me acho muito, e por isso eu brigo com minha esposa, ou vice-versa. Ele vai dizer que do século XX para cá, criou-se uma outra justificativa. Olha o diagnóstico errado. Então, do século XX para cá, disseram que não. Que o problema das relações interpessoais é a baixa autoestima. Não é eu me sentir muito, eu me sentir menos, né, diminuído. Então, porque eu me sinto pequeno, diminuído, autoestima muito baixa, essa crise de inferioridade, é que eu me atrito. Aí Tim Keller diz, não, o diagnóstico está errado. A solução não é pensar, cara, que coisa, eu fico maravilhado. É isso que a igreja tem que dizer no ponto, meu amigo. Ele vai dizer assim, o problema não é pensar mais de si, ou menos de si. A solução não é pensar mais de si, ou menos de si. A solução é pensar menos em si. Opa!
Como assim? Veja que com esse diagnóstico, aí eu vou conseguir atacar o problema. Eu não tenho que ir pro espelho e dizer assim, eu posso, eu consigo, eu sou maravilhoso, eu sou... Ou então, eu não presto, eu não valo nada. Não é isso. É pensar menos em si. E o evangelho vai fazer olhar para o meu cônjuge como aquela, né, que a gente já ouviu tanto. Eu não me casei para ser feliz. Né? É uma frase muito... Preciso contribuir para que o outro seja feliz. Né? O foco agora é o outro. Eu não casei para me ser servido. Eu casei para me servir. Quando a gente começa, eu olho para a vida de Ayla, meu Deus, Ayla é um presente de Deus na minha vida, Nazarena. É incrível, é incrível. É incrível como Ayla é um instrumento de Deus para me ser parecido com Jesus. Minha esposa diz coisas para mim que ninguém me diz. E vice-versa também. Então, quando a gente percebe, outro ponto que me ajudou muito, é que lá no início, geralmente meus atritos com Ayla eram por nossos pontos de divergência. Olha que interessante isso. Depois eu entendi que os nossos pontos de divergência não deveriam ser para a gente se atritar. Unir. Porque exatamente nas coisas que eu sou um pouco mais deficiente, misteriosamente, Deus usa ela para... Deus usa ela. Por exemplo, é muito fácil alguém me enganar. Agora, enganar minha mulher é difícil. Impressionante como o discernimento dela é afiado. É impressionante. Ela tem um discernimento muito aguçado. Eu não. Eu reconheço. Alguém vem e me conta uma história, eu acredito da mesma hora aquela história. Já acreditei. Já comprei aquela história como verídica. Minha esposa disse, sim, mas aquela história ali, o que... Resumindo, né, isso me guarda muito. E com relação a ela, por exemplo, por ela ter um jeito mais quietinha, mais tranquila, ela precisa de alguém que puxe as coisas. Então sou eu. Então a gente vai se completando nesse sentido. Nesse sentido de completude, sim. Não no sentido de completude na perspectiva existencial. Só Cristo. E muitos casais, eles nasceram com motivação errada. Vou casar por quê? Eu vou casar porque, como você falou, eu quero ser feliz. Não, eu quero casar porque lá vai ter uma relação sexual mais... Lá vai ser toda hora. Ou seja, as pessoas... Ou então, vou sair da casa dos meus pais, por isso é que eu vou casar. Não, eu quero independência financeira. E tal. Muitas pessoas se casam, mas tá falando sobre si. Aí lá no casamento vai entender que o casamento nunca foi sobre si. Nunca foi. Muito bem. E nem foi sobre ela. Perfeito. Foi sobre Cristo. Sobre Cristo. Aí Cristo vai nos mostrar o que é o amor. É verdade. Para que a gente possa aprender a amar. Muda tudo. E muitas pessoas acham, não, eu vou no casamento, lá eu vou aprender a amar. Não vai aprender a amar. A gente vai aprender a amar com Cristo. É verdade. E esse amor com Cristo que a gente vai ser praticado aqui. Meu Deus. Olha como o diagnóstico é importante. É uma escola. Se a gente falhar no diagnóstico, vamos falhar em todas as outras coisas. E um momento aqui, estamos chegando aqui ao fim, um momento aqui, eu conversei com a pastora Aline nos nossos episódios, que a gente, em algum momento, a gente foi muito injusto um com o outro. Em que sentido? E cobrar algo do outro que ele era incapaz de nos dar. Eu achava que, em algum momento, a pastora Aline não fazia alguma coisa para mim porque ela não queria. Porque ela birrou, ela não quer fazer. Cara. E aí, não, às vezes a pessoa tem uma deficiência. É verdade. Mas eu não consigo ver a deficiência, porque eu tô falando muito mais sobre as minhas necessidades, os meus desejos. Perfeito. Porque a gente tá no centro. Perfeito. Quando a gente sai do centro e Cristo entra, muda tudo. Muda tudo. E aí, o poder do evangelho vai nos libertando desse tipo de pensamento. A gente vê o outro, só falou agora há pouco, ver o casamento, viver o outro com a intenção de quê? De fazer o outro feliz. E a minha felicidade? Não. Aqui. O Senhor vai me suprir ela. Meu Deus. Mas em algum momento o outro também vai perceber isso. Não, eu casei para fazer ele feliz também. E aí os dois começam a trabalhar em sintonia. Aí é maravilhoso. É esse, pastor. Eu entendi aqui desde o primeiro episódio. Nós gravamos o primeiro episódio falando do significado do casamento. É até um livro do Tim Keller. E resumindo esse episódio... Comprei ele, ainda não comecei a ler, mas já tô com ele. Melhor livro. É mesmo? De casamento que eu já li. Cara, eu comprei ele. 60% é casamento. Legal. O Tim Keller tá disparado, tá na ponta. Não, ele era... E aí, a gente falou nesse episódio, o que Tim Keller defende no livro, de que é isso, o casamento vai nos mostrando o quanto nós somos corruptos de querer as coisas só para nós mesmos. E a gente vai entender o verdadeiro significado do casamento quando a gente encontra
Cristo. Que maravilha. Cristo vai descortinando o que a gente imaginou, do que a gente acreditou, do que a gente idealizou que é casamento. Mas Deus. Cristo vai nos descortinando e a gente vai ver no casamento de uma outra forma. Eu casei, não é com a mulher da minha vida, pode até sido. Mas antes dela ser a mulher da minha vida, ela é filha de Deus. Uau. E a mesma coisa ela me vê. Ele não é o homem da minha vida, por mais que seja. Mas antes disso, ele é o filho de Deus. Então, quando a gente começa a trabalhar um como o outro, como ser filho e filho de Deus, meu amigo. nível de honra, de respeito, de cuidado, de empatia, vai trazendo um peso maior. Não peso, mas a honra de estar casado com o filho de Deus. Então, isso é libertador, pastor. Tem 2 livros do Agostinho de Hipona que são os mais conhecidos. Confissões, que ele criou o gênero, né? O gênero autobiografia não existia, foi ele que criou. E depois tem um livro dele chamado Cidade de Deus e Cidade dos Homens. Né? E tu tá falando, eu tô lembrando. O que é a cidade de Deus para Santo Agostinho? Cidade de Deus é uma cidade, e obviamente ele está falando escatologicamente da Nova Jerusalém também. É uma cidade onde o homem ele tem um esquecimento de si mesmo. E no esquecimento de si mesmo, uma exaltação de Cristo. E o que é a cidade dos homens? O contrário. É o esquecimento de Cristo e a exaltação de si mesmo. Então, céu e inferno não é um lugar para onde as pessoas vão. É de onde elas estão vindo. Quando a gente morrer, não vão perguntar para lá, vocês estão indo para onde? Quando a gente morrer, vão perguntar para nós do lado de lá, vocês estão vindo aonde? Estou vindo da cidade dos homens, então siga o caminho de vocês. Inferno. Você está vindo aonde? Estou vindo da cidade de Deus. Opa, é para ali. Olha como o casamento é um arquétipo disso. Porque você está falando aqui, e é verdade, meu amigo. Todas as vezes que eu me atretei com Ayla, foi porque eu estava no centro. Todas. Todas as vezes. E ainda que o meu cônjuge erre, se eu não estiver no centro, aquela realidade será interpretada de uma outra forma. Brigamos por quê? Porque estamos no centro. É uma briga de ego. 2 eus que não entenderam que devem morrer para si mesmo. Então, eu insisto nesse ponto. O diagnóstico não pode estar errado. Não é autoestima elevada ou autoestima baixa. É um autoesquecimento. Sabe, em momento algum eu pensei, as pessoas mais humildes que eu conheço, são pessoas que elas são tão de boa, cara, tão leves. Dá um exemplo aqui. Vai numa pizzaria, alguém vai e derrama lá a garçonete derrama um suco na roupa, né? Eu já vi essa cena. Aquilo poderia estressar. Sim. Mas eu já vi pessoas dizer, não, de boa, essa camisa aqui estava até suja mesmo. Acontece. Vai lá, de boa, relaxa. Isso aqui acontece. Quer dizer, poderia ser outra cena. Mas, minha filha, tu não prestou atenção nisso aqui? Cadê o gerente? Cadê o gerente? Por quê? Porque eu estou no centro daquilo ali. Quando eu não estou no centro, não, meu filho, foi um acidente, de boa, não te preocupa não. Já estava até suja mesmo, vou ter que lavar. Veja como muda tudo, né? Como o evangelho muda tudo. Então é isso. Pastor, a gente colocado em situações por Deus, que a gente não tem ideia como é que Deus trabalha na nossa vida. Não tem. Eu tive um restaurante durante 5 anos. E naquele restaurante, óbvio, antes de ser proprietário do restaurante, eu fui consumidor de restaurante. Então, quando as pessoas chegavam com comida atrasada na minha casa, eu brigava. Quando eu errava na comida, eu reclamava. Eu era o primeiro a ligar e fazer um auê. Aí eu me tornei dono de restaurante. E durante 5 anos, eu me vi dezenas de vezes a minha abordagem. E aí eu falava assim, meu Deus, por que tu me botou no restaurante? Por quê? Eu terminei o restaurante, passei 5 anos no contrato. Entreguei, passei para outra pessoa. E eu saí de lá hoje com diploma, estou formado. Porque eu comecei a aprender, pastor, que o outro lado,
eu não conseguia enxergar, se eu enxergava as minhas. Meu Deus. E no outro llado, como proprietário, eu via que o entregador se esforçava para entregar no horário, eu via que a minha cozinheira se esforçava para entregar a comida do mundo. Claro que existem erros. Uhum. Ele trabalha buscando acerto, Sim. mas que existem erros. Mas quando o cliente chegava aqui soltando os cachorros, e às vezes algumas situações não era culpa nossa, ou de alguma situação que não venha no caso. E eu, não, você tá certo. Não, você tem razão. Não, na próxima vez a gente vai tentar melhorar. E aí eu vi o quanto o ser humano nazareno gritava em situações do dia a dia que eu não percebia. E trazendo para o casamento é do mesmo jeito. Em algum momento o casamento vai ser uma oportunidade de Cristo para nos mostrar Meu Deus, o evangelho o quanto nós somos sujos, pastor. O quanto Meu nós somos Deus. corruptos, Meu Deus. egoístas, mesquinhos, longe de ser empáticos. Meu Deus. Aí o Que casamento vai nos conversa boa. mostrando isso. E para algumas pessoas fala assim, olhando tudo isso, fala assim, não quero casar nunca. Isso não vale a pena. Mas tem pessoas que defendem. Tá aqui. Aham. Se falar isso aqui, casamento é uma dádiva de Deus. Ou porque é uma oportunidade de Deus mostrar o quanto eu preciso dele. Meu Deus. E aí as pessoas falam assim, mas vocês falam que Deus está presente. Onde é que Deus está? Onde é que eu posso ver Deus? Cada um de nós. Nós somos o que? Instrumento de Deus. A própria representatividade de Deus nessa nossa geração. Agindo com nossas atitudes, acolhimento, amor, expressão de cuidado. Deus puro. As pessoas não conseguem chegar porque elas querem ver fisicamente o próprio Deus, mas Deus começa a agir na vida de cada um, do esposo, da esposa, no dia a dia, na vida ordinária, no dia a dia. Acordando mais cedo para preparar o café do outro. Perfeito. Mesmo no outro dia a pessoa brigou. Perfeito. Enfim, casamento é uma dádiva e a gente está aqui, mesmo sendo imperfeito. E as pessoas acham que a gente falando de casamento esse diploma que eu estou longe de alcançar. Mas eu estou aqui disposto, mesmo perfeito, sendo imperfeito, buscando a perfeição em Deus. Yes. Mesmo não alcançando nunca, mas vou continuar buscando, porque eu casei com uma filha de Deus que precisa ser honrada e amada. Aí eu te digo, quem vai dizer isso? O púlpito de uma igreja. Isso, uma palestra motivacional, não vai dizer. Não. Não vai. Então, por isso, quando você me perguntou, eu disse o púlpito. O púlpito é o principal causador de tudo isso. Porque se no púlpito, isso que você está falando aqui, deve estar no púlpito. Deveria estar no púlpito das igrejas. Né? Mas quando se aborda esse tema muito à luz do mundo. Do homem. E do homem, e do mundo. Você sabia, interessante isso, que até Jesus Cristo, de Jesus para trás, Aristóteles, Platão, Sócrates, os epicureus, os estoicos, todos os grandes pensadores da história. Foi só em Jesus que a humildade foi incorporada como virtude. Eu não sabia disso, eu descobri isso agora na minha pós. A humildade não era uma virtude na humanidade. Ela era uma fraqueza. Uhum. Humilde é um fraco. Tem que ser forte. Aí Jesus incorpora a humildade como uma virtude. E não só uma, mas a mãe das virtudes. Porque se o pecado capital é orgulho, qual é a virtude antagônica? É a humildade. E a humildade, ela só pode vir do evangelho. Porque é esse autoesquecimento. A gente estava falando aqui, eu estava lembrando, imaginando as cenas que porventura você viveu, né? Alguém chegando, te reclamando. Choques. Tu entendeu? Toda pessoa humilde que eu conheço é uma pessoa muito de boa com a vida. Sabe? É impressionante o olhar que ela tem. O olhar é outro. Dá um exemplo aqui, pastor Raimundo Nonato. Tu conheces? Lá de Imperatriz? Não conheço. Da Nova Aliança? É um homem de Deus, cara. Um homem de Deus ali é constrangedor. No bom sentido. Pastor Nonato um dia foi pregar, eu soube dessa história, não foi ele que me contou, outras pessoas me contaram. Ele foi pregar em Castanhal. E estacionou o carro, foi para o restaurante. No carro dele tinha bolsa com notebook, tablet. Quando ele chegou, tinham quebrado o vidro, tinham roubado. Meu irmão disse que os outros que estavam lá estavam tudo estressados, liga para a polícia. Ele, vem cá, vamos morar aqui?
Senhor, nós te damos graças, louvamos o teu nome. Oh, Senhor, muito obrigado. Resumindo, meu irmão, aquele homem conseguiu, foi pregar de boa, tranquilo. Que leveza é essa? É a leveza que vem do Evangelho. Não tem outra forma. Amém, pastor. Que benção, que benção. Se fosse assunto aqui, Cara, ia passar que coisa boa, que conversa maravilhosa. Pastor, mas antes de a gente encerrar, preciso deixar só uma mensagem para os casais. Uma mensagem que está no seu coração, que o Senhor tem colocado no seu coração. Fique à vontade. Nazareno, eu diria o que eu aprendi com o Chesterton. Chesterton tinha uma frase que era assim: dentre as coisas mais incríveis que no mundo eu vi. Aí eu ponho reticências e pergunto, como você completaria essa frase? Como que nós completaríamos essa frase? Olha que tem muita coisa incrível nesse mundo, não é verdade? Muita coisa incrível. Chesterton disse assim: dentre as coisas mais incríveis que no mundo eu vi um homem comum, uma mulher comum, com os seus filhos tão comuns. Que milagre! Alguém pode dizer, mas milagre? Ora, isso todo mundo tem. Ora, porque todo mundo tem, deixou de ser milagre? Então, o que eu diria a você? Pare de ir na ânsia de ter coisas mirabolantes, extraordinárias. Perdeu o encanto. Como diz o pastor Nazareno, de acordar mais cedo, fazer o café para o seu cônjuge. Gente, que idade veio a gente tomar café juntos? Que idade veio uma família almoçar juntos? Então, celebre mais isso. Glorifique mais a Deus por isso. Porque lá no final da tua existência, você vai ver que a vida perpassou muito mais por essas coisas comuns, ordinárias, do que pelos eventos pontuais, esporádicos, extraordinários da sua vida. Eu tenho certeza. Quando você estiver lá, nos teus 80, 90 anos de idade, que você souber que te faltará pouco para partir, você vai olhar para trás e você vai lembrar desses momentos comuns, simples da vida. Então, o que eu diria a você é, em Cristo, celebre os momentos comuns da vida com a sua família. Glória a Deus, pastor, que bênção. E por fim, queria que o senhor fizesse uma oração por nós e pelas pessoas que estão nos assistindo. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor. Tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória. Obrigado pela vida do pastor Nazareno, pastora Aline, pela igreja Projeto Vida em Cristo. Obrigado, Senhor. Eu tenho certeza que esse podcast, ele não será, ele já é um instrumento do Senhor. E ele está em tuas mãos, será usado para a tua glória, Senhor. Amém. Que essa fala seja um instrumento para curar, restaurar, mudar completamente a história de casamentos para a tua glória, honra e louvor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Josão, meu amigo, eu que agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade. Sei que a agenda é muito corrida. Obrigado por estar conosco. Eu sei que da forma como eu fui edificado, eu fui abençoado. Amém. Muitas pessoas foram. Amém. A gente não tem ideia. Eu vou pegar uma frase sua. Nosso papel é soltar o leão. É verdade. O leão faz a sua própria caça. Eu acredito que vai ter muitas pessoas alcançadas pela essa conversa aqui, esse bate-papo. E você sabe o que eu mais gostei do seu podcast? Que é, para mim, a particularidade. É o fato de vocês estarem abordando, pastor Nazareno, esse tema na ótica do Evangelho. Meu amigo, olha, você ganhou um intercessor agora. Amém, pastor. Vou estar orando, intercedendo por você. Na hora que eu souber de uma literatura boa sobre o tema, eu vou estar te indicando. Eu tenho certeza que Deus vai te usar muito, usar tua esposa, tua família nessa missão. Amém. Obrigado. Valeu. Um abraço. Queridos, nós chegamos ao fim de mais um episódio do quadro Casa Podcast. Obrigado a você que assistiu até aqui, desse bate-papo enriquecedor, de forma muito descontraída e ao mesmo tempo muito edificante. Lembro a você da importância de você se inscrever nesse canal, compartilhar esse episódio com a maior quantidade de pessoas que você conhecer, não necessariamente que ela precise, porque todos precisam desse tipo de conversa, desse tipo de edificação. E nosso intuito aqui nesse canal é promover e expandir o reino de Deus.
não é aqui falar sobre a minha vida, não é falar sobre a pastora Linha, não é falar sobre nossos convidados, mas centralizar tudo aqui na vida de Jesus. Porque Ele é o centro e a fonte que você precisa para manter o seu casamento saudável e para viver toda a plenitude que o Senhor tem preparado para vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês e nos vemos no próximo episódio Casa Podcast. Um abraço, até mais!